Olá, aqui é o pastor Kleber Batista. Eu quero partilhar a palavra de Deus com você. O texto que nós vamos ler hoje está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 15 ao 17, que diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Uma das realidades maravilhosas que aconteceu comigo e com você a partir do momento em que cremos em Jesus é que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Esse Espírito Santo de Deus veio habitar em nós para testificar ao nosso espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, nós que antes estávamos afastados de Deus, nós que anteriormente não éramos filhos de Deus, agora, por causa de Jesus, porque cremos em Jesus, somos habitação do próprio Espírito Santo de Deus, que nos convence, que comunica ao nosso coração o fato de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Essa é a nossa identidade hoje. Somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, nós podemos então nos achegar ao trono de Deus com esta convicção de que Ele é o nosso Pai. Nós podemos chamá-lo de Abba Pai, de Paizinho querido. Quanta intimidade nós temos com Deus, o Pai, o Criador do Universo, por causa do Evangelho, por causa daquilo que Jesus fez por nós, por causa daquilo que Cristo conquistou para nós. Ou seja, agora nós podemos descansar no fato de que somos filhos, no fato de que essa é a nossa verdadeira identidade e que nós podemos nos achegar a Deus e chamá-lo de Paizinho querido. Isso significa então que eu não preciso temer, isso significa então que eu não preciso ficar preocupado, porque a minha relação com Deus agora é uma relação de amor. Sabe, no contexto em que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta, havia ainda a escravidão. E um escravo, ele não era filho. Embora ele pudesse estar dentro da casa do seu patrão, embora ele pudesse até participar de alguma forma da cultura familiar, mas ele não era filho. Então ele tinha o que temer. Porque um escravo, ele não era dono da sua própria vida. Ele pertencia completamente ao seu senhor. E o seu senhor, então, tinha o direito de morte e vida para com o escravo. O escravo não era da família, o escravo não era herdeiro de absolutamente nada da família. A vida do escravo estava na mão do seu senhor. A ideia do texto aqui é que nós estamos agora diante de uma condição diante de Deus que foi nos dada por causa do Evangelho, que é uma condição de filho. E porque somos filhos, então a gente pode apaziguar o nosso coração. Porque somos filhos, nós somos participantes da família de Deus e de todos os benefícios que Deus tem para nós por causa de Cristo Jesus. Então veja, se somos filhos, diz o texto, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, Jesus é o filho legítimo de Deus, Jesus é o filho obediente de Deus, Jesus é o filho perfeito de Deus. Nós sabemos que nós não somos, e é por isso que às vezes nós temos medo, porque nós vemos em nós ainda algo que desagrada a Deus. Mas porque nós cremos em Jesus e porque Jesus é o Filho perfeito de Deus, agora eu também sou considerado filho, eu sou co-herdeiro de Deus. Por causa de Jesus, eu sou herdeiro, sou co-herdeiro com Cristo e herdeiro das bênçãos de Deus. Então, essa é uma notícia absolutamente maravilhosa. Um filho pode descansar no fato de que Deus, o Pai, o ama como filho. E que porque é filho,
receberá os benefícios, receberá a herança do Pai. Bom, essa é uma notícia maravilhosa. Somos filhos, temos intimidade com Deus, não precisamos ter medo, porque Ele nos trata como filho e Ele é um Pai bondoso e amoroso. Como é que você está se sentindo hoje? Talvez as circunstâncias da vida estejam contrárias a você e isso lhe dá medo, mas a palavra de Deus me convida e te convida a considerar o fato de que você é filho de Deus, de que você é amado por Deus e que você pode se achegar a Deus com essa consciência de que Ele te ama, de que Ele cuida de você e de que Ele não irá te tratar como alguém estranho, Ele não irá te tratar com indiferença. Às vezes, quando a nossa vida começa a tomar rumos que nós não imaginamos, a gente começa a achar que Deus se esqueceu de nós. Isso porque nós colocamos a nossa identidade em determinadas situações, determinadas conquistas, por exemplo. Nós achamos que somos aquilo que fazemos, mas não é bem assim. Nada do que fazemos, nada do que conquistamos, nada do que temos é o que define quem nós verdadeiros somos, quem verdadeiramente nós somos. Nada define a nossa identidade. O que define a nossa verdadeira identidade é o fato de que nós somos amados por Deus, de que nós cremos em Cristo Jesus, e isso garante que nós somos filhos de Deus. Se por um acaso a gente vier passar por dificuldades, se por um acaso a gente vier perder algumas coisas, se a gente diminuir o nosso padrão de vida, ou se a gente deixar de ter algo, isso não muda nada em nossa condição diante de Deus. Não é isso que determina o que somos diante de Deus. Então, diante das lutas da vida, diante das circunstâncias difíceis, diante talvez de alguns sofrimentos, diante de algumas perdas, eu não preciso ficar preocupado, porque a minha verdadeira identidade não mudou. A minha verdadeira identidade é de filho. E é nesses momentos de luta, de fraqueza, que o Espírito Santo vem e comunica ao meu coração novamente que eu sou filho, que eu sou filho amado, que eu sou herdeiro das bênçãos de Deus, que eu sou co-herdeiro com Cristo das bênçãos de Deus. Então isso é um privilégio, mas nós também somos chamados, segundo o texto, a participar dos sofrimentos de Cristo. Porque se participarmos dos sofrimentos de Cristo, também participaremos da sua glória. Então as Escrituras em nenhum lugar garante que porque somos filhos, nós não passaremos por determinados sofrimentos, por determinadas privações. Porque somos filhos, às vezes passaremos por sofrimentos, às vezes passaremos por privações. Assim como o Filho amado de Deus passou, nós também teremos as nossas lutas. Mas nada muda a nossa condição de filho. E se sofrermos, se participarmos desses sofrimentos como filhos, também participaremos daquilo que está reservado para nós na sua glória. Então tenha isso no seu coração. Absolutamente nada muda o seu status de filho diante de Deus. Não precisamos ter medo. Nós continuaremos sendo filhos. Que Deus abençoe a sua vida, que você viva como filho de Deus e que o Espírito Santo de Deus relembre você agora que você é um filho amado de um Deus bondoso que nos ama por meio de Cristo Jesus. Um forte abraço.